Irmãos, vamos estudar a Bíblia. Abra lá a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12. Vamos estudar do versos 1 a 6. Nós já estamos pegando agora outro bloco de Apocalipse. Já agora na segunda metade, pedi para o meu irmão diácono de plantão desligar aqui o ar-condicionado da lateral, por gentileza. Apocalipse 12, de 1 a 6. Eu vou fazer a leitura, você acompanha aí na sua Bíblia, prestando atenção nos detalhes desse texto. Conforme temos falado, Apocalipse chama-se Revelação de Jesus Cristo, mas é um livro pouco incompreensível, vamos dizer assim. Por isso, precisamos estudar com atenção. Apocalipse 12, de 1 a 6, diz assim a palavra: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Vamos orar mais uma vez. Pai, agora que nós vamos estudar esse texto, nós suplicamos que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento e o nosso coração, a fim de que nós sejamos edificados pela Tua Palavra e pela Tua Palavra também exortados, apacentados, confortados, para que possamos viver debaixo da dependência do Senhor a cada dia. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, queridos. Já é o nosso 26º estudo de Apocalipse, e conforme nós viemos aprendendo, Apocalipse não deve ser entendido de forma cronológica, do primeiro até o último capítulo, porquanto não faz sentido. A melhor forma de entender Apocalipse, coloca o próximo slide, por favor, é entender que nós temos aqui 7 sessões paralelas e simultâneas. E nós olhamos e aprendemos nessas 7 sessões, acabamos de estudar a terceira sessão, as 7 trombetas, lembrando sempre os irmãos que no final de cada sessão tem o final de todas as coisas. Jesus volta, estabelece o reino, acaba-se tudo, e de repente ele começa outra sessão falando da mesma forma que estava a sessão anterior, de tal forma que todos esses acontecimentos eles vão acontecendo simultaneamente entre a primeira e a segunda volta de Jesus, e assim termina-se a consumação dos tempos. Quando nós olhamos dessa forma, nós vimos a primeira metade, digamos assim, das sete sessões, e nessa primeira metade, nós aprendemos que Deus falou e mostrou acerca da história de todo o plano de salvação de Deus, e agora na segunda metade, as outras 4 sessões, ele trabalha agora uma nova forma, ele volta falando dos personagens que estavam compondo as 3 primeiras sessões. No último bloco que nós estudamos, próximo slide, por gentileza, nós vimos as 7 trombetas e os 7 selos, como disse, paralelo um com o outro,
E vimos que tanto um quanto o outro, ou seja, esses dois parênteses falando da segurança dos crentes e que a igreja precisa pregar a palavra, mesmo que diante de tribulação, porque na última instância, mesmo que Deus não nos livre da morte por causa da perseguição da história da igreja, os glorificados certamente têm a garantia de estarem vivendo na glória celestial. Por isso que ao chegar ao final da história, nós vemos esses acontecimentos. O último estudo nosso, o próximo slide tem o esboço dele, nós vimos acerca do final da 7ª trombeta, onde o reino de Deus foi declarado, celebrado e consumado. Acabou-se a história, Jesus voltou e terminou tudo. Por isso é que enquanto não chega essa consumação do reino de Deus, nós precisamos viver os valores do reino de Deus, mesmo no mundo decaído como esse. Agora, no capítulo 12, ele vai nos revelar nos 3 cenas, você depois poderá perceber, mais na frente vamos estudar os outros. O primeiro bloco fala acerca do dragão, que realiza 3 lutas contra Deus e o seu Messias. Depois a luta contra Miguel e os anjos de Deus. E finalmente a luta contra a mulher, dos versos 13 a 18. O texto que nós estamos estudando hoje vai nos explicar qual o motivo, qual a razão do grande sofrimento que o povo de Deus passa nessa era antes da volta de Jesus. Ele traz aqui uma espécie de um hiato, vamos assim dizer, porque ele está falando de assuntos que lá na frente ele vai explicar melhor, exibindo as 7 taças de iras, do capítulo 16 em diante. Só que antes de falar isso, Deus está começando aqui novamente o mesmo assunto. Ele volta a falar do nascimento de Jesus. Lembre-se que na 7ª trombeta já tinha o reino todo consumado. Agora ele volta de novo para falar desde o nascimento de Jesus, explicando agora não os acontecimentos, guerras, terremotos, rumores de guerras, e a ódio, etc, 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 mas os personagens que promoveram aqueles acontecimentos. E aqui traz esse personagem mais cruel, vamos assim dizer, que é a Satanás e o seu ódio contra Deus e contra as coisas de Deus. Por isso é que nós começamos essa segunda metade, só lembrando os irmãos que originalmente esse texto não tinha capítulos e versículos, era um texto corrido. Portanto, ele começa agora falando de um assunto que ele falou na primeira, na segunda e na terceira sessão. Ele começa agora na 4ª sessão, falando da mesma forma daqueles personagens, ou focando naqueles personagens que promoveram todos os acontecimentos da primeira e segunda e terceira sessão que nós vemos nesse livro. Nós vamos aprender hoje acerca da igreja de Deus e como sendo o povo de Deus. Eu quero daqui a pouco explicar acerca disso. Vamos organizar o raciocínio em 3 blocos desse texto, verso 1 e 2, 3 e 4 e 5, 6, e aprender acerca de nós, como povo de Deus, que somos a igreja de Deus. O primeiro bloco vai falar acerca dessa igreja, de que ela é a origem do Filho de Deus, no sentido de que ela foi agraciada. A igreja, o povo de Deus, foi agraciado com o Filho de Deus. Quando nós olhamos esse texto, ele diz: viu-se grande sinal do céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas, que achava-se grávida e grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Lembre-se que todo o pano de fundo de Apocalipse é o Velho Testamento. Quando nós olhamos este versículo, a primeira pergunta que vem ao nosso coração é: quem é essa mulher, afinal de contas? A Bíblia fala que essa mulher era dar à luz a um menino, a um varão, vamos assim dizer, que ele diz lá no verso 5, nasceu, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Não há dúvida de que essa criança é Jesus, é o Filho de Deus. A grande questão é: quem é essa mulher? Se essa mulher é a mãe do Messias, por exemplo, o mais direto e óbvio seria concordar com a teologia católico-romana, identificando essa mulher como Maria.
E talvez até você possa já ter visto alguma gravura de alguma igreja ou algum lugar onde se expressa isso. Maria, grávida, vestida do sol, pisando na lua, e aí acrescenta também a serpente, emendando aqui, misturando os textos. Mas há uma dificuldade imensa de entender essa mulher como sendo Maria, por algumas razões. A primeira delas é que Maria nunca é identificada de forma tão gloriosa assim, como vestida do sol, pisando a lua, dando a entender assim uma autoridade suprema sobre a criação. A Bíblia não identifica Maria em outros textos de forma alguma dessa forma. Maria, ela não tem essa proeminência na Bíblia, ela é uma mulher privilegiada, bem-aventurada, mas não há essa ideia de que ela se torna de fato uma autoridade tão grande vestida dessa forma. Uma segunda dificuldade de entender essa mulher como sendo Maria é que essa mulher fugiu para o deserto e foi lá sustentada. E Maria não tem absolutamente nenhum episódio que identifique essa fuga para o deserto. O máximo que nós temos é de quando José pega a sua esposa e vai para o Egito, mas ele vai com José, vai com Jesus, antes de dar à luz. Não tem como identificar todos esses episódios com o que aconteceu com Maria, pelo entendimento que nós temos da palavra de Deus. Não combina, não casa, não explica como que essa identificação pudesse ser de Maria. Daí, quando os teólogos analisam esse versículo, começam a olhar a Maria, essa mulher que dá à luz, como sendo o povo eleito de Deus, que no Velho Testamento também é chamada de uma mulher que dá à luz, que dá um filho, a igreja, o povo de Deus, que é chamado de esposa de Deus. Deus mesmo fala isso, que desposou o seu povo, e depois o seu povo foi infiel, e etc. e tal. A ideia dos melhores teólogos é de que do povo escolhido, o Israel de Deus, a comunidade de Deus, é que veio Jesus Cristo no seu aspecto humano. E essa comunidade inclui todos aqueles que Deus mesmo escolheu, tanto antes de Cristo vir ao mundo como depois. Mas pegando, como disse, essa ideia de interpretação do Apocalipse vem do Velho Testamento. Assim como a igreja no Velho Testamento passou por angústias e todos aguardando o Messias. Portanto, a ideia implícita aqui, nessa descrição, nessa interpretação dos versos 1 e 2, é que Deus estava falando aqui do seu povo, que sofreu, aguardando com ansiedade o Messias escolhido, o Filho de Deus. A igreja é, de fato, a mulher, de fato, aqui se refere, então, à comunidade da aliança do povo de Deus, através do qual Deus trouxe o seu Filho, o muito prometido Salvador, para o mundo. É o povo de Deus. E essa mulher, ela não só dá à luz o Messias, mas ela continua tendo filhos após a sua ascensão. Como ela fala acerca no verso 17, vamos estudar isso depois. O próprio apóstolo Paulo fala também de Jerusalém espiritual como sendo nossa mãe, em Gálatas capítulo 4, verso 26. E essa ideia de que a igreja envolta no sol é gloriosa, carregando a luz de Deus, com a lua aos seus pés, dizendo que exerce autoridade espiritual. A coroa de estrelas é o louro da vitória de Cristo, e como mãe grávida ela tinha que trazer Cristo ao mundo. Veja que isso resume toda a história de Israel com as suas dificuldades, até que finalmente o Messias prometido nasce. Talvez quando a gente olha, nós possamos ver acerca da igreja, nesse versículo, do povo de Deus que estava sofrendo tormentos para dar à luz, no sentido de esperar a volta do Messias, ou a vinda do Messias, o nascimento do prometido de Deus. Colocar essa mulher como sendo Maria traz muito maior dificuldade de interpretação e de se entender de fato, porque isso não corresponde aos fatos do que aconteceu com o nascimento de Jesus. Essa angústia, essa agonia,
essa ideia de um sofrendo tormentos para dar à luz, só se adapta de fato quando entendemos isso de forma simbólica, que é o espírito de Apocalipse, não literal, mas simbólico, como sendo a igreja, o povo de Deus, a quem foi dado o Cristo, o prometido de todas as nações, em que enquanto Jesus não nasceu, a igreja passou exatamente por esse período de grande sofrimento, aguardando a chegada do Messias. Nesse sentido, é a igreja que traz o Messias, no sentido de que é através da igreja de Deus, desde o Velho Testamento até o nascimento de Jesus, a ascendência de Jesus, é que da igreja vem o Messias. Essa é a imprensa. Por isso que nós aprendemos desse texto que Deus concede o Filho de Deus à sua igreja, ao seu povo, que vem através de toda a história do seu povo. A segunda lição que aprendemos vem dos versos 3 e 4, onde fala do inimigo do povo de Deus. E mostra que a igreja, e eu e você, precisamos nos identificar aqui como igreja, porque a igreja ela é odiada pelos inimigos de Deus. Fala aqui também que João viu outro sinal do céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Lembre-se, para nós que estamos lendo esse texto, nós temos que voltar e estudar todo o Velho Testamento para entender essa questão, mas para um judeu, os leitores originais dessa carta, os irmãos que vieram do judaísmo, lá para onde essa carta originalmente foi escrita, eles não tinham dificuldade nenhuma de entender isso, porque eles conheciam bem as profecias de Daniel e Oséias. Eles sabiam que as profecias já falavam-se de grandes reinos que seriam levantados, identificados como estas bestas que tem a partir do verso capítulo 13. Lembre-se que besta quer dizer animal selvagem. Não é necessariamente uma coisa esquisita. Fica esquisita quando nós pensamos acerca dessa ideia de 10 cabeças, 10 chifres, etc. Mas tudo isso é simbolismo. Não são bestas que literalmente existiram, mas se identificando aos impérios, tanto o império egípcio, quanto o império persa, quanto o império babilônico, o assírio, depois o macedônico, depois o romano, que foi o império reinante durante a escrita desse livro. Portanto, essa ideia de autoridade e de poder. E como tudo é figurativo de reinos, então começa com os impérios, essas bestas são impérios. Qual a relevância disso ao falar-se do grande dragão? O grande dragão é Satanás, que não há como não entender dessa forma. A grande questão é que quando chega no capítulo 13, fala que esse dragão, ela deu o seu poder para essas bestas que emergem do mar. Capítulo 13, nós vamos estudar depois, só estou lembrando aqui. Ele diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nome de blasfêmias. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Ou seja, nós vamos chegar depois no capítulo 13, quando vamos aprender de que o inimigo maior de Deus e do povo de Deus, que é Satanás, ele concede autoridade para os impérios e as nações guerrearem contra o povo de Deus e contra a igreja de Deus. Há, meus amados, forças do mal, espirituais e humanas, que planejam a destruição dos filhos de Deus. Não se enganem, todas essas artimanhas das nações, proibindo o evangelho, perseguindo os cristãos, matando os cristãos, todo esse engodo das nações, pervertendo e corroendo os valores de Deus, nessa sociedade, inclusive na que nós vivemos, no que diz respeito a todos os valores morais e todos os princípios estabelecidos por Deus, não é uma coincidência, não é resultado da nossa cultura, mas é um plano do inferno contra a igreja de Deus e contra o povo de Deus. Nós temos que estar atentos e lembrar disso, porque faz parte da nossa tarefa orar pelo reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e viver uma vida diferente daquela impostas pela nossa cultura, porquanto a nossa cultura vai nos levar a viver contra os valores do reino de Deus.
É por isso que Paulo disse que quando Deus nos salvou, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para que possamos viver, a despeito de estarmos no mundo, mas viver os valores de Deus contra o próprio mundo. É por isso que nós aprendemos que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Por quê? Por causa desse dragão, por causa desses inimigos de Deus. Esse dragão, e a palavra diz aqui que era muito poderoso, no sentido de que tinha 7 cabeças, 10 chifres, nas cabeças 7 diademas, mostrando aqui números extremos, a ideia do 7, como sendo números extremos de poder e de autoridade. Agora, perceba, amados, esses chifres, eles representam falsas reivindicações do diabo de autoridade suprema e universal em oposição ao verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é a criança que nasceu, que é o filho varão que nasceu e que regerá todas as nações com cetros de ferro. Aqui também fala que esse dragão, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas no céu, que ele lançou para a terra. Óbvio, amados, que isso é literal. Isso não é literal, isso é simbólico. Obviamente que se houvesse qualquer força cósmica que pudesse arrastar 1/3 das estrelas do céu para cima da terra, os irmãos sabem perfeitamente que isso implodiria e nem caberia e seria de fato uma impossibilidade. Mas volto a dizer, isso aqui é simbólico. A ideia de que Satanás pretende que as suas ações sobre a terra façam danos no céu também. A ideia do poder, da autoridade, e essa ideia de que a estrela e o cosmo, que é instituído e protegido e mantido por Deus, também é atacado por Satanás na sua tentativa de tirar Deus do trono, até mesmo na própria criação. E fala aqui que esse dragão, então, se colocou em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Uma descrição clara da força do inferno contra a linhagem, a descendência do Filho de Deus, esperando nascer para lhe devorar. Percebam que o diabo nunca desistiu disso. A maldição, imediatamente após a receber a maldição de Deus, lá do jardim do Éden, o diabo, através da serpente, tenta cortar a linhagem de Deus, tentando e até mesmo, de certa forma, tendo sucesso em seduzir Adão e Eva para se rebelarem contra Deus. Depois que Deus intervém na história, que Deus promete um descendente que haveria de pisar a cabeça da serpente, o diabo sempre está tentando destruir a linhagem desse descendente para tentar destruir esse descendente. Começou com os próprios filhos de Adão e Eva, quando levantou Caim contra Abel para matar Abel. Depois podemos ver os episódios de Faraó e as parteiras do Egito, quando disse que toda criança do sexo masculino deveria ser morta pelas parteiras, não deixar viver. Entendam, amados, por mais que possa haver uma explicação, digamos, política por trás disso, que é o povo de Deus não se proliferar os machos, os homens no Egito, para que não fosse uma nação forte dentro do Egito para lutar contra o próprio Egito, mas isso tudo faz parte de um plano do inferno para acabar com o povo de Deus. Tanto é que o povo de Deus nunca chegou a ser dentro do Egito, mesmo não matando os meninos, o povo de Deus nunca chegou a ser uma nação que pudesse enfrentar os egípcios de dentro para fora, vamos dizer assim. Foi pelo poder de Deus que eles foram libertos. E foi pelo poder de Deus que eles foram sustentados no deserto, não pela força deles. Há uma força do mal tentando destruir tudo que é de Deus. Nós vimos isso quando Deus estabelece o reino e Saul tenta matar Davi. Da mesma forma, porquanto Jesus é da descendência de Davi. Mas pastor, é só uma coincidência? Não, não é uma coincidência, queridos. É a história do povo de Deus, onde nós percebemos o complô do céu, do inferno contra o céu.
Depois você vê na época de Esther, Amã, armando um sistema para que todas as nações, a nação babilônica pudesse matar os judeus. De novo um complô para se matar todos os ascendentes de Jesus. E assim vem a história, queridos, até chegar o próprio nascimento de Jesus, quando Herodes manda matar todas as crianças até 2 anos, para que no meio daquelas crianças pudesse estar quem? Jesus. A ideia não era matar crianças, a ideia era matar as crianças até 2 anos, para que no meio dessas crianças pudesse, quem sabe, estar Jesus. Agora se lembre, quando fala no capítulo 13, que o dragão deu o poder, o trono e a autoridade para a besta, que significa, que se representa os impérios, essa é a ideia, de que os impérios, eles são instruídos, movidos, orientados por Satanás, a fim de promover toda e qualquer ação que pudesse desarticular o plano de Deus e se levantar contra Deus e tudo aquilo que é de Deus, e inclusive a minha vida e a sua. E talvez você diga, pastor, então nós estamos numa enrascada grande, porque nós somos alvos da ação do inimigo. Sim, queridos, é verdade, somos alvos. A Bíblia fala disso de forma clara, que o diabo anda em derredor procurando alguém, como um leão procurando alguém para derrotar, para devorar. A Bíblia é muito clara nisso, de que nossa força, nossa luta não é contra o sangue e a carne. Não é eu contra você, ou mesmo a gente contra os incrédulos. Não, há uma guerra por trás disso, há um pano de fundo por trás disso, que é o diabo tentando desarticular todas as coisas. É por isso que quando Efésios, Paulo fala sobre que a nossa luta não é contra carne e sangue, ele diz que a solução para a gente é se fortalecer com a armadura do Espírito. Porque não se vence essa guerra com recursos humanos, mas com recursos espirituais. Você pode ter lá um vizinho, um colega no seu trabalho ou na sua escola, que implica com você, que faz oposição. Entretanto, lembre-se que por trás dessa história toda, você precisa estar atento acerca de quem é que está motivando tudo isso. Porque o diabo levanta todos os impérios a fim de estar destruindo aquele que é de Deus, a igreja de Deus. Por isso a igreja, ela é odiada pelo diabo e pelos inimigos de Deus. E por fim, os 2 últimos versículos vai nos ensinar que a despeito de tudo isso, a igreja é protegida por Deus. Aí entra aquela questão, pastor, nós estamos numa enrascada porque a gente está sendo atacado pelo diabo? Não, queridos, nós estamos numa situação difícil, mas não numa enrascada. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque a quem nos protege é maior do que aqueles que nos atacam. Às vezes nós precisamos fazer como aquele rapaz lá do profeta Elias, acho que é Eliseu, né? E fugiu a memória aqui. Aquele profeta que o rapaz chegou e diz, Senhor, olha tanto inimigo cercando a cidade. E ele diz, não, quem está do nosso lado é maior. E orou para que Deus abrisse os olhos daquele rapaz para que ele pudesse ver os exércitos de Deus em redor deles. Quem era o profeta? Eliseu mesmo, né? Eliseu. E aí quando Eliseu ora e Deus abre os olhos daquele rapaz, ele vê os cavalos e os carros de guerra de Deus que estavam ali também. E às vezes nós precisamos desse tipo de oração. Nós precisamos orar para que Deus abra os nossos olhos, para que nós possamos perceber de que não é uma luta da qual nós não temos possibilidade de vencer, porque maior é aquele que está conosco do que está com os nossos inimigos. Nós somos protegidos. Então vamos ao texto. Primeiro fala acerca do menino que nasceu. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e esse filho foi arrebatado por Deus até o seu trono. Obviamente que é Jesus Cristo. E aqui a gente tem um resumo da vida do Messias, desde o seu nascimento até a sua ascensão de Atos capítulo 1, versículo 9. Aí você diz assim, mas espera aí, pastor, e o resto, e a história entre esse nascimento e a ascensão, o próprio ministério de Jesus?
O texto omite, João omite completamente a vida terrestre de Jesus. Primeiro porque no momento ele está interessado em dizer como Jesus foi libertado da ação dos inimigos. Percebam que, por mais que o texto possa falar que a criança nasceu e foi arrebatada, para ficar livre do dragão, nesse meio tempo aconteceram várias coisas, onde o dragão tentou atacar esse menino. Começou desde o seu nascimento, quando o dragão levantou todas as nações, a fim de matar as crianças de até 2 anos. Depois podemos ver isso no começo do ministério de Jesus, quando o diabo leva Jesus até o pináculo do templo. E assim sucessivamente, depois com Pedro, quando Pedro tenta dissuadir Jesus de ir para ser crucificado. Essas ações sempre foram mostradas. Mas aqui João está querendo mostrar que o menino nasceu e ele foi protegido. Ele foi levado para o trono de Deus, né, para ficar protegido. E aí nós olhamos a história também de que você pode perceber que Apocalipse não está preocupado de falar do ministério de Jesus terreno. Quase em texto nenhum a gente vê falar do ministério terreno de Jesus. Fala apenas da vitória de Jesus. Porque essa é a mensagem do texto todo. A vitória do Cordeiro. Por isso, ao invés de contar a história dos dias que Jesus passou na terra, ele retrata a imagem de Jesus ressuscitado, que é capaz de resgatar e salvar o seu povo. Por mais forte que seja a oposição que confronte a igreja, a minha e a sua vida, por mais dolorosos que possam ser os nossos sofrimentos, a igreja está sob proteção de Deus, por isso nunca poderá ser destruída completamente. As nações serão regidas com ferro, com cetro de ferro. Observe que a ideia do cetro de ferro é que Jesus reina de um jeito ou de outro. Ou as nações vão de se submeter voluntariamente ao cetro de Jesus como rei, ou serão administrados com cetro de ferro, a ideia de uma imposição, de que serão dominados e que serão alvos do julgamento desse rei, que haverá de julgar todas as nações. Eu falei agora há pouco da tentativa de Satanás de destruir a semente que viria depois se tornar Jesus Cristo. Agora perceba, quando todos esses esforços falharam, quando todos esses esforços não levaram, não frustraram o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, a encarnação do Verbo, Satanás continuou tentando destruir, até culminar com levantar Judas Iscariotes para atrair a Jesus, manipular os líderes judeus, manipular o governador romano para executar a atrocidade judicial que foi a crucificação de Jesus. Finalmente, o dragão conseguiu matar o príncipe. O inferno venceu. Aparentemente, sim. Entretanto, quando Jesus gritou, está consumado, entregou o Espírito ao Pai, o seu sacrifício expiatório atingiu um golpe mortal contra o reino de Satanás. Porquanto 3 dias depois, Jesus venceu o próprio inimigo maior que é a morte. E de novo o inferno não venceu. Mas o plano de Deus prosperou. E Deus estabeleceu, de fato, o triunfo absoluto de Jesus. E conquanto Jesus morto na sepultura pudesse parecer um aparente triunfo de Satanás, Deus então levanta o seu Filho com poder das garras da morte e estabelece a vitória suprema e absoluta que há de ser consumada quando esse Filho de Deus, ressurreto, voltar para resgatar a sua igreja de forma final e absoluta. O texto termina no versículo 6, dizendo que a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus havia lhe preparado lugar para que nele a sustentem durante os 1265 dias. Volto a dizer, não tem como colocar Maria como sendo essa mulher, porque isso não se aplicaria nunca a Maria. Não há nenhuma evidência bíblica disso.
Mas quando fala que a mulher escapa do ataque do dragão, fugindo para o deserto, mostra que, graças à ajuda de Deus, ela encontrou um refúgio no lugar que estava preparado para ela, onde ela continuou sendo sustentada, como diz a palavra de Deus. É lógico, irmãos, que os irmãos que originalmente receberam essa palavra, não poderiam deixar de lembrar do exemplo de Elias, que foi sustentado no deserto pelos corvos, de Elias, que foi sustentado também no deserto por anjos. Eles não poderiam deixar de lembrar, queridos, da história de Maria e José, quando eles fogem e são sustentados no Egito para ficarem livres da fúria de Herodes. Aqui há um elemento simbólico, queridos, de que a igreja vive no deserto, de que a igreja foge para o deserto, e o deserto é um lugar solitário. Porque aqueles cristãos primitivos, da primeira igreja, quando receberam essa carta, eles sabiam disso, porque eles se reuniam apenas uma vez por semana, e depois tinham que estar atentos com relação às perseguições que eles viviam. Se você pegar o testemunho de vários irmãos que ainda hoje vivem em países fechados para o Evangelho, mostram disso. A vida cristã se torna uma vida solitária, num deserto, isolados em meio a um mundo pagão. Mas preste atenção, isso também se refere à minha e à sua vida. Porque você se torna alguém solitário no meio desse mundo, porque os seus valores não são os mesmos valores dos seus amigos, os seus valores não são os mesmos da sua família. Você enfrentará oposição e certamente estará uma certa solidão de viver no deserto protegido por Deus, porque é ali que nós encontramos com Deus. Na verdade, vez por outra, Deus até nos envia para um deserto maior ainda. Não só no sentido figurativo de que aqui nesse mundo somos minoria e somos poucos e vivemos perseguidos pela maioria no que diz respeito a conceitos, valores, cultura, etc. Mas vez por outra, Deus também nos leva para o deserto para que a gente possa, digamos assim, refinar a nossa intimidade com Ele. Às vezes Deus nos leva para o deserto até longe das demais pessoas que nos oferecem suporte, porque algumas das experiências que nós precisamos ter com Deus, nós precisamos tê-la só nós, sozinhos. E essa ideia de viver assim, no deserto. Os 1260 dias, nós já falamos isso quando estudamos o bloco anterior, são a mesma quantidade de 3 anos e meio que tem descrito em outros textos e nos profetas também. Ao mesmo tempo, a ideia do tempo, tempos e metade do tempo, que remete aos meses em que um imperador romano profanou o templo de Jerusalém, para fazer sumir a religião judaica, e aí se estabeleceu esse prazo como sendo o tempo em que a igreja é perseguida e assolada pelo mundo, que se refere ao período de primeira e da segunda volta de Jesus. Esse último versículo já nos traz aqui algumas reflexões vitais para nós, queridos, antes de chegar à conclusão de todo o texto. Talvez nós precisemos lembrar de que nós cristãos não devemos pensar nesse mundo como nosso lar. Não, aqui não é meu lar, um viajante sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou, como dizia um velho cântico que a gente cantava em 1900 antigamente. E é isso que nós precisamos resgatar, é de lembrar de que aqui nós estamos passando o tempo de jornada no deserto, como igreja de Deus, como povo de Deus. Aqui não é a nossa morada definitiva. Por isso, os nossos valores não podem ser os valores desse mundo. Nós não podemos estar com nossos valores procurando as coisas referentes a esse mundo. Nós precisamos resgatar aquela ânsia, aquela saudade do céu, da viver na presença de Deus. Nós precisamos nos desarraigar dessa vida aqui nesse mundo, dos valores desse mundo, a fim de que possamos viver para Deus. Agora é o tempo da nossa peregrinação, do nosso deserto. A Bíblia também fala isso em vários outros textos, quando fala acerca da igreja,
que esse é o tempo da nossa peregrinação. Que nós somos viajantes, estamos passando por aqui, mas somos cidadãos da pátria celestial. Uma outra coisa que nós devemos lembrar ao ler esse versículo 6 é que o filho da mulher chegou, o príncipe chegou, o retorno do rei, como nós vamos ver, como vimos na 7ª trombeta. Ele conquistou o pecado e Satanás na cruz, ele ressuscitou ao céu com seu Pai, ele prometeu voltar e acabar absolutamente com toda essa guerra e nos dar a vitória total. Certamente que enquanto ele não volta, algumas batalhas sangrentas e dolorosas nós enfrentamos como povo de Deus, mas nós devemos tomar posições duras para sermos fiéis ao nosso Senhor no meio dessas batalhas. Nós devemos lutar contra o nosso próprio coração, nós devemos lutar contra a nossa cultura, nós devemos lutar contra as forças espirituais do mal que atacam e regem o nosso próprio convívio social, na sociedade onde nós vivemos, os nossos relacionamentos. E continuar defendendo o reino de Deus, não apenas gratos pelo amor que Deus nos dá, mas também pela vitória total e absoluta que é certa. Quero trazer essas duas conclusões e aplicações para o seu coração. A primeira delas é que tudo isso faz parte do plano eterno de Deus para nos salvar. Talvez a gente pudesse dizer assim, pastor, mas se Deus quer nos salvar e botou um plano, por que nesse plano simplesmente ele não chegou, macetou logo Satanás, libertou a gente, tirou essa natureza humana ruim que nós temos, etc. Por que tem que ter um sofrimento? Porque isso, o sofrimento, faz parte do plano de Deus. É através do sofrimento que Deus testa a nossa fé. É através do sofrimento que Ele refina a nossa fé. É através do sofrimento que Ele nos ensina a depender dEle de forma total e absoluta. Tudo isso faz parte do plano de Deus para a nossa salvação. O sofrimento e a glória são peças de um mesmo plano. E nós precisamos conscientizar-nos disso. De que esse período de deserto que nós vivemos é para a glória de Deus. É para nos moldar, para nos edificar, para nos fazer de fato burilados pela mão de Deus a cada dia. E segunda aplicação é que não importa os seus sofrimentos, continue firme nas mãos de Deus. Continue crendo no poder de Deus, na ação de Deus, no plano de Deus para a sua vida. Eu não sei como é que anda o seu compromisso com Deus, mas o objetivo de nós aprendermos isso é a fim de que nos curvemos diante do Deus, é que nos entregamos a esse Deus que cuida de nós, que nos apacenta o coração. Lembre-se da palavra do próprio Jesus, de que no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É um estímulo para nós lembrarmos de que nós podemos sim vencer, ter vitória sobre a nossa própria vida, sobre o nosso próprio coração, sobre as tentações que nos assediam. Podemos glorificar a Deus em tudo o que nós fazemos. Acima de tudo, lembrando de que haverá um dia em que nós ficaremos livres dessas lutas. E que enquanto esse dia não chega, nós precisamos nos curvar diante de Deus. Às vezes você pode nem entender o motivo do seu sofrimento, mas você precisa se quebrantar diante de Deus. Você precisa colocar diante de Deus a sua oração, dizendo, Senhor, eu não sei qual é o propósito do Senhor ao permitir esse sofrimento, essas lutas, mas eu sei que o Senhor é um Deus que cuida da sua igreja, o Senhor é um Deus que cuida do seu povo, e eu vou me curvar diante do Senhor, e eu vou aguardar em silêncio a salvação que o Senhor haverá de mandar, porque eu sei que o Senhor haverá de dar a vitória final e absoluta. E se por acaso o seu sofrimento for tanto, a ponto de tirar a sua própria vida, lembre-se que isso também faz parte do plano de Deus para glorificar você, para transformar você nos heróis da fé, aqueles que viverão na eternidade com o seu Senhor. Deus abençoe a sua vida, que você possa abrir o seu coração para essa realidade da graça de Deus, que está sempre protegendo o seu povo, mesmo diante dos piores inimigos, para que possamos confiar no nosso Deus a cada dia
e aguardar, e finalmente, quando Jesus voltar, a gente ouvir aquela palavra abençoada do nosso Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.